Bom dia, turma. Tudo bem? Então, como a prof falou, sou Fabiano Mazzotti, um dos autores do livro Fenavinho Mais do que uma Festa. Vocês são nascidos em que ano? 2009, 10, 11, 12? Tá. Eu vou tentar aguardar, então, alguém chegar com o cabo, já que a televisão não fez a leitura do arquivo do pendrive, para que a gente possa iniciar e ter uma conversa mais otimizada, porque se eu ficar falando e sem mostrar nada, né, tenho plena certeza que a assimilação da informação não vai ser tão boa. Eu vi que alguns já começaram a olhar a fotografia aqui, que aparece um pouquinho do bairro no fundo, né? Tem outras fotos mais impressionantes de tempos mais passados de Bento Gonçalves, e isso faz com que vocês compreendam que o lugar onde a gente está hoje nem sempre foi assim. Então, a intenção, produzir livros com conteúdo histórico local, é justamente essa, né? Preservar um período do passado que ele se desgasta na memória das pessoas, daquelas pessoas mais idosas que construíram isso, e com o passar do tempo se desgasta e literalmente desaparece quando morrem, em razão de que não está registrado, e que vocês, como gerações mais novas e gerações futuras, compreendam que antes de chegarmos aqui existia um outro tipo de cenário. Tem algumas fotografias ali que vai mostrar esse lugar onde nós estamos hoje em 1971, né? Então, sem a escola, para vocês terem uma noção. Quem mora aqui embaixo, na parte baixa do bairro Vila Nova, também tem algumas imagens ali que não aparece nada. Aqui nessa fotografia grande, a gente tem o bairro aqui, né? Então aqui é o alto daquele morro que a gente enxerga aqui em cima, que tem algumas casas por aqui, aqui tem o eucaliptus embaixo. Então tudo isso aqui que a gente enxerga, vocês conseguem identificar o que é? A Fenavinho é uma festa que enaltece o vinho, né? O vinho vem da uva, e a uva vem como é que é o nome da plantação? Do parreiral, né? Então isso aqui é parreira, ó, gente, onde tem o bairro hoje. Então Bento tinha no passado essa característica forte da uva e do vinho, trazida pelas pessoas que vieram de fora com essa cultura de cultivar a parreira e elaborar vinho. Depois de uma turbulência, né? Então eu sou Fabiano Mazzotti, o autor do livro Fenavinho Mais do que uma Festa, junto com Itacir Giacomello. Passa por onde? Por aqui? Então tá. Quem é Itacir Giacomello? É esse senhor aqui que domingo completou 87 anos de vida. Ele é natural de Carazinho, mora aqui em Bento Gonçalves desde a sua infância. Ele não tem as pernas porque ele teve paralisia, uma má formação nos membros inferiores. Não é? Então, por que eu convidei ele para fazer o livro Fenavinho Mais do que uma Festa comigo? Desde a primeira edição da Fenavinho, em 1965, ele trabalhou na festa. Então, é uma pessoa que tem uma memória muito grande sobre a Fenavinho, que é a Festa Nacional do Vinho. Vocês disseram que nasceram lá entre 2010, 2011 e 12, não é? Ah, importante. Esse projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que tem o patrocínio dessas empresas que estão aqui no banner e aqui nesse slide. Essa é uma fotografia que mostra o lugar onde está o Parque da Fenavinho hoje, no ano de 1966. E aqui atrás está o bairro Vila Nova. Um pouquinho para cá está a escola. Não é? Então, por que eu acredito que é importante conhecer a informação do lugar onde nós estamos? Eu uso uma metáfora, né, que diz o seguinte: planta sem raiz não fica em pé. Ou seja, se a gente não conhecer as raízes, as origens da nossa família,
a gente dificilmente fica em pé, não é? Mantém a história da nossa família. Então eu acho muito saudável apreciar história, gostar de história. A história de quem? A minha história, a história da minha família, a história da minha escola, a história do lugar onde eu vivo. Então essa é uma imagem de 66, antes do pavilhão ser construído, porque hoje a gente enxerga aquele grande complexo de pavilhões que cedia a Expo Bento, a Fenavinho, outros grandes eventos que talvez vocês já tenham ouvido falar. Esta então já é uma foto do início de 1967, que dá para a gente perceber já o primeiro pavilhão construído, tá? E aqui atrás novamente o bairro. Ó, dá para perceber essas encostas retas assim, que não é uma vegetação como árvore, é o quê? Aquilo que vocês falaram anteriormente, parreiral. Então tínhamos aqui em Bento Gonçalves uma grande concentração de parreiral. Dos lugares planos, as pessoas acabam cultivando outros cereais, soja, trigo, milho, que é mais que numa superfície plana é mais fácil de colher. Aqui dificilmente iriam plantar soja, trigo ou milho, porque é tudo esse relevo nosso acidentado. E a parreira, ela acaba se moldando ao relevo que nós temos. Então é uma cultura trazida pelo praticamente 99% pelo país de origem, a Itália, que foram os imigrantes que em sua maioria colonizaram a nossa cidade. Conhecemos uma Bento Gonçalves hoje. Vamos seguidamente ao centro? Não? Pouquinho, está um pouquinho distante de vocês, falta locomoção, não tem meio de transporte. Isso aqui é a Bento Gonçalves entre 1965 e 1967. Para vocês se situarem, esse lugar redondo aqui é a Praça Vico Barbieri, onde tem o supermercado Apollo na frente. Onde tem o Apollo, antigamente existia uma indústria de vinhos chamada Mônaco. Para vocês se situarem melhor, aqui em cima está o campo do esportivo. Aqui a igreja Cristo Rei. E aqui é a Praça Centenário, aquela grande praça arborizada. Conhecem a Praça Centenário? Então, surge em 1967 a primeira Festa Nacional do Vinho, que abreviado é Fenavinho. Esse foi o primeiro cartaz. Diferente dos pavilhões que a gente se observa hoje, eles planejaram algumas coisas. Bom, vamos fazer uma festa para enaltecer o produto que nós temos local, que é o vinho, e também as outras indústrias que tínhamos aqui. Eles planejaram fazer esses pavilhões, 3 pavilhões. Porém, vocês devem saber, em casa, o orçamento familiar, quando fica apertado, a gente vai querer construir uma casa com 3 quartos, não dá, a gente faz de 2. Então eles acabaram diminuindo de 3 pavilhões para 1 pavilhão, que foi aquele que a gente viu ali inicialmente. E o primeiro presidente da Festa Nacional do Vinho oficialmente foi Moisés Luiz Miquelon, já falecido. Ele era proprietário da empresa Isabela, que hoje são os Moinhos M. Dias Branco, que são aquela grande construção que tem lá no bairro Botafogo. Conhecem? Já ouviram falar de Isabela? Em casa comem biscoito da Isabela, massa da Isabela. Ele era o dono desta empresa. Ele foi então o primeiro presidente da festa. O lugar que tradicionalmente nós conhecemos como Parque da Fenavinho e que hoje é chamado de Fundaparque, no início ele era chamado de Parque de Exposições. Houve certo dia um meio de comunicação que publicou Parque da Fenavinho recebe visitas. E aí acabou se solidificando, se confirmando o nome do lugar como Parque da Fenavinho.
Conhecem basicamente assim o nome do parque, profs? Sempre ouviram falar Parque da Fenavinho? Enfim, foi lá em 1967, então, que solidificou como Parque da Fenavinho, porque durante muito tempo teve só a Festa Nacional do Vinho acontecendo lá. Com o passar dos anos, vieram outros eventos de outros segmentos, como de móveis, e hoje, então, ele se chama Fundaparque. Aqui na escola tem Escolha da Rainha? Não? A Fenavinho, então, tem lá a sua corte, que é a rainha ou imperatriz. A Fenavinho, diferente de algumas festas tradicionais populares de municípios, tem uma corte com uma imperatriz e damas de honra. Então, em 1966, foram escolhidas a imperatriz e as damas de honra. Estas são as primeiras 12 candidatas num evento que aconteceu lá no Clube Ipiranga, que fica lá perto da Igreja Cristo Rei. A maioria delas, pensa bem, nós estamos em 2025, esta imagem é de 1966, elas participaram com idades entre 14 e 16 anos de idade. Né? Quem ganhou tinha 14 anos à época, depois acabou sendo imperatriz com 15, que é a Sandra Guerra, que é essa moça aqui. Então, algumas já são falecidas. A Sandra, que é a imperatriz primeira do vinho, ainda está viva. Então, essa é uma visão do parque lá naquela ocasião. A gente hoje não tem tanta vegetação assim, vejam só, tinha um só. Hoje, quantos pavilhões existem lá no parque? Quantos? 3? Alguém mais arrisca? 4? 2. Então, hoje lá no parque existem 8 pavilhões. Que inicialmente tinham uma área construída de 2.600 metros quadrados. Hoje, o lugar tem quase 60 mil metros quadrados de área construída. Até a existência da Fenavinho, Bento Gonçalves não tinha brasão, não tinha bandeira e não tinha hino. Então, a festa contribuiu para que a cidade tivesse seus símbolos oficiais. Então, para vocês perceberem o significado e a força do evento que representa uma mudança de página na narrativa de Bento Gonçalves tem. Quando a gente olha o brasão assim, a gente acaba não compreendendo o significado de cada um desses elementos. Na biblioteca tem o livro, e aqui está informado, se vocês tiverem oportunidade, para que quando vejam a bandeira de Bento Gonçalves em algum lugar, possam identificar por que tem o verde, por que tem aqui uma coroa, por que tem aqui galhos de parreira. Alguém sabe como é que se chama o galho de uma parreira? Que também eu não sabia, descobri com... Ah, caiu fora. Tá. Descobri pesquisando a história do livro. Vamos ver se volta aí. Galho de parreira, alguém tem uma ideia de como se chama? Parra. Uma expressão bem diferente, que nem os próprios agricultores usam para expressar. Temos que fazer a poda das parras, porque quanto mais galhos, menos produção. Então eles fazem uma poda para que a parreira receba mais luz e os grãos dos cachos possam amadurecer. Em 1967, a gente teve de uma maneira inacreditável a visita de uma pessoa.
Quem, na ótica de vocês, é a pessoa mais importante de Estado no país? O Neymar? O Neymar. Então, o Neymar é uma figura popular, que ele tem um significado na sociedade. Mas figura de Estado, quando eu falo de Estado, as forças oficiais, o município, o Estado do Rio Grande do Sul, o país Brasil. Estevem Bento Gonçalves nada mais, nada menos do que o presidente do Brasil. Como se hoje nós estivéssemos visitando algum evento de Bento Gonçalves, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o presidente do Brasil, em 1967, chamado José Humberto de Alencar Castelo Branco, esteve na abertura da festa. Por esse motivo, a rua que liga ali, aquela pedaço onde tem a Corsã, sabe onde é a Corsã? Até a entrada ali do Parque da Fenavinho, se chama Marechal Humberto José de Alencar Castelo Branco, que era o presidente do Brasil em 67. Se tiverem dúvidas, pessoal, podem chamar, tá? Outra grande atração que fez com que a Festa Nacional do Vinho se destacasse perante as demais foi aquilo que a Diri falou logo no início. Para se destacar entre tantas festas que tinham, a diretoria decidiu distribuir vinho de graça. Todas as pessoas que vinham e que iam ao centro da cidade, em 2 quiosques, podiam colocar um copo lá e tomar vinho de graça. Alguns chegavam a levar garrafão para encher o garrafão e levar para casa. Obviamente que algumas pessoas não acostumadas à graduação alcoólica da bebida ficaram embriagados, não é? Exatamente. E existia um odor, um aroma de vinho por toda a centro de Bento Gonçalves. Aqueles que bebiam um pouquinho mais tinham uma enfermaria. Sabe onde que é o estádio desportivo? Lá na Avenida Oswaldo Aranha? Então, vinham, bebiam, ficavam meio cambaleante, era calor, vão dormir lá no gramado do estádio do esportivo. Não é? Então, um dos grandes diferenciais da festa durante muito tempo foi isso. Vinho distribuído gratuitamente no centro. E, durante um tempo, também uma coisa que acredito que vocês gostem. Eu gosto. Suco de uva. Bom, em 1967 a gente teve a primeira festa, que foi entre fevereiro e março. Depois a festa aconteceu 4 anos depois, no ano de 1971. De novo com essas características. Lá no parque, vinho distribuído gratuitamente, escolha de Imperatriz. E essa festa, diferente da primeira, teve algo lembrado até hoje. Pela dificuldade de ter alguém para presidir a festa, eles tiveram então a necessidade de nomear 3 pessoas para serem os presidentes. Carlos Renudrer, herdeiro de uma das grandes empresas que Bento Gonçalves teve, chamada Dreher Vinhos e Champanhes, que não existe mais. Horácio Guedes Mônaco, também proprietário de uma grande indústria de vinho chamada Mônaco, que é onde hoje tem o supermercado Apollo e aquele grande prédio logo atrás dele, ali junto à Praça Vico Barbieri. E José Eugênio Farina, que foi o proprietário da empresa Todeschini. Que produz o que a Todeschini? Móveis. Então, essa aqui é a segunda imperatriz do vinho, que é a Naira Valente. Então, perguntei se vocês tinham aqui na escola a escolha da rainha. Diferente de hoje, que não tem mais tantos concursos de beleza, onde o pessoal vai desfilar numa passarela. No passado, era muito comum ter isso. Ter uma pessoa... Já teve muito aqui.
tá em declínio, né? Então, assim... Então, também teve escolha da Imperatriz em 1971. Tá? E teve uma outra coisa muito bacana que a gente tem de uma maneira diferente hoje, desfile de carros alegóricos, lá na Oswaldo Aranha. Na primeira festa teve desfile de carros alegóricos no centro, na segunda festa desfile de carros alegóricos na Oswaldo Aranha. O que eram? Tratores puxando grandes alegorias. Essa aqui é o carro da Corte do Vinho, tem a Imperatriz e as Damas de Honra. Então as empresas também desfilavam mostrando aquilo que produziam. Em 1975 a gente tem a terceira FENAVINHO, também entre fevereiro e março. Então a gente tem a primeira em 67, a segunda em 71, a terceira em 75. A gente identifica um pulo de 4 em 4 anos para a realização da festa. Aqui uma outra foto, né? Aqui tem o parque, conseguem se localizar. Aqui é o posto de gasolina. Aqui é onde tem o outro posto de gasolina. Aqui é a descida que vai para os eucaliptos. Não é? E aqui tem um restaurante hoje. Não é? Bem diferente do que se observa hoje. Esse lugar aqui, que é a Alameda FENAVINHO, temos o que aqui? Vários prédios. Não é? Aqui a gente vê uma casinha com ônibus. Não é? Era ali uma empresa de ônibus. A gente tem este casarão aqui, que tem ali hoje uma loja que vende produtos agropecuários, por exemplo, existia já naquela época. Então, para a gente compreender que onde estamos nem sempre foi assim, os filhos, netos, bisnetos de vocês, quando vier existirem, e nós não estivermos mais aqui, possivelmente estarão habitando um lugar diferente do que se observa hoje. Em 1975, aconteceram 3 coisas bacanas aqui. O que é? Ali na entrada da Alameda FENAVINHO tinha o que uma geração conhecia como arcos da FENAVINHO. São estruturas de ferro e nós passávamos por baixo de carro, caminhão, ônibus. Não é? E teve também o pórtico da FENAVINHO. Quem viu que o pórtico antigo da FENAVINHO foi destruído e que agora tem um pórtico novo, diferente? Então, aquele que foi existente até alguns dias foi erguido lá em 1975. E quem tradicionalmente passa pela entrada de Bento Gonçalves, que hoje tem uma grande pipa de concreto, em 1975, essa pipa era de madeira. Houveram alguns episódios de um caminhão bateu, um outro caminhão, caçamba com a caçamba levantada, passou e bateu na estrutura e derrubou. E, por fim, um grande vendaval derrubou toda ela. E durante algum tempo, então, a entrada de Bento, que hoje tem aquela pipa de concreto, ficou sem o seu pórtico. Também teve escolha da Imperatriz. Na primeira a gente teve 12 candidatas. Na segunda também a gente teve 12. Na terceira, né, dada a grandiosidade que a condição de Imperatriz e Damas de Honra tinha, porque elas iam para andar de avião, para visitar alguns lugares para convidar pessoas, almoçavam, jantavam em alguns lugares, tinham vestidos, roupas diferentes. Então, em 75, a escolha que aconteceu dentro do próprio parque teve 63 candidatas. Um número impressionante para a época. E também em 1975, a gente teve a visita de uma pessoa que nasceu em Bento Gonçalves e foi presidente do Brasil. Sabiam disso? Não? Que recentemente o seu nome esteve em evidência por conta de uma postura dele num regime militar
que era o que conduzia o Brasil no passado. Essa pessoa se chama Ernesto Geisel. Então, o general Ernesto Geisel, que está aqui, visitou o Bento Gonçalves como presidente do Brasil para abrir a FENAVINHO de novo. Imaginem só de novo o presidente do Brasil vir para Bento. Há quanto tempo que a gente não tem um presidente do Brasil que vem para Bento Gonçalves? Vocês têm noção qual foi a última vez que um presidente do Brasil veio a Bento Gonçalves? Vou falar, tá? Em breve. Como, prof? Antes de 2000, com certeza. Antes de 2000, a gente teve o Jair Messias Bolsonaro visitando Bento Gonçalves em 2019, no Vale dos Vinhedos, no Spa do Vinho, pela cúpula do Mercosul. Um evento do governo organizado em Bento, que vieram também os presidentes do Uruguai, do Chile, da Argentina, mas não foi um evento de Bento, foi um evento deles que escolheram fazer em Bento. Então ele veio e foi lá, e de lá foi embora. Não veio para um evento da cidade. Mas em 1980, quando a gente tem a quarta FENAVINHO, também entre ali no verão, agora só em fevereiro, a gente tem esse diferencial do presidente. A gente em 1980, então, já tem 2 pavilhões, não tem só um. Esse segundo pavilhão ele foi construído porque em 1979 surgiu em Bento Gonçalves um outro grande evento de enaltecimento de um elemento que a gente tem muito forte na cidade. Tem alguém aqui que trabalha, que tem pais, familiares que trabalham em empresas de imóveis? Perfeito. Em 1979, dada a grande quantidade de empresas moveleiras, os empresários de Bento Gonçalves criaram um evento. Alguém sabe qual, já que é do universo do móvel? Qual? Móvel Sul, exatamente. Então, em razão da demanda da Móvel Sul, construíram o segundo pavilhão. A gente, de novo, em 1980, tem a escolha da Imperatriz. Este é considerado o vestido mais bonito entre todas as imperatrizes, num cenário muito bonito, que é a Curva da Ferradura, lá no Rio das Antas, que hoje já está bem diferente. Por quê? Esse lugar aqui, com as enchentes que teve e as obras que estão fazendo lá, foi destruído. Não existe mais. Tem hoje um cenário diferente. E aquele rio que está lá atrás, ele está um pouquinho minguado. Não tem mais tanta água assim, porque tem as represas que seguram a água e aí fazem com que o rio lá embaixo seja um pouquinho mais fininho. Em 1980 a gente teve a construção lá dentro de um parque de um grande elemento que contribuiu para a valorização do agricultor, a pessoa que cultiva a uva, que é aquela casa chamada do agricultor, que ela hoje tem 2 andares, mas inicialmente tinha um só. Com o passar do tempo, essa casa acabou pegando fogo depois e foi reconstruída com os 2 andares. Em 1980, o vinho continua sendo distribuído no centro e aqui também. Foi construído lá dentro do parque uma estrutura onde as pessoas, então, também poderiam tomar vinho ali no parque. E em 1980, a gente, então, teve a última visita de um presidente que veio exclusivamente para a festa. Outro general do Exército, o João Figueiredo, que é este senhor aqui que está observando algo que também existia muito nas festas, que é exposição de uvas. E em 1985, também lá em fevereiro, mais um período de 5 anos depois, a gente tem a quinta FENAVINHO. Este é o cartaz mais emblemático da festa, porque traz um personagem conhecido de uma grande geração, quando que a FENAVINHO era praticamente o grande evento da cidade e ninguém deixava de ir. Esta pessoa ficou conhecida como
Nono Maso. Aquele lugar onde tem a pipa de concreto na entrada da cidade tem um nome pouco conhecido das pessoas. Se chama Largo Nono Maso, em homenagem. Alguma coisa aconteceu. Então, o Largo Nono Maso, que é o quê? Esse lugar onde tem a pipa de concreto. Então, veja a diferença. Era uma pipa de madeira e foi erguida de concreto, que é a pipa que tem até hoje. Essa pipa foi construída em uma campanha de arrecadação de cimento e ferro com os empresários da cidade. E a prefeitura entrou com a mão de obra. E foi inaugurada praticamente uns 5 dias antes da abertura da FENAVINHO de 1985. Então hoje está bem diferente, aqui tem uma outra construção, né? Tem muitas árvores ao redor e ela também está um pouquinho suja, né? Suja entre aspas, porque como é uma construção de concreto, a arquiteta responsável acabou criando o conceito de não ter a necessidade de pintar. O concreto, né, aparente por si só, já é considerado uma obra de arte. Algumas pessoas dizem, por que não pinta as travessas na vertical da cor de vinho e as travessas na horizontal da cor preto, que identificaria de uma maneira mais óbvia uma pipa de vinho? Então, eu concordo que assim ela é mais bonita, que com o passar do tempo ela vai tendo a sua cor. Porque daí, senão a gente precisaria estar sequencialmente pintando, que está no tempo. E 1985 foi o último ano de distribuição de vinho e suco de uva de graça no centro da cidade. Eles construíram esse lugar chamado La Casa del Vino. Vocês veem aqui, ó, que tem um monte de pipinha, então as pessoas chegavam ali, colocavam o seu copo, a sua garrafa, o seu garrafão e serviam, dá para ver aqui dentro, né? E saíam felizes da vida. Como? Até hoje. Não, aquela casa que existe hoje é uma outra, diferente, que a gente vai ver depois. Essa casa aqui, vocês podem ver que ela está no meio da rua. A casa que tem hoje está na calçada, porque o lugar foi reformulado. Uma vez que hoje nós temos a Via del Vino, uma calçada com as casinhas, tem o chafariz. E no outro lado a gente tem a rua. No passado não existia a Via del Vino. Eram duas vias, uma ia e uma vinha, e tinha um canteiro no meio que as separava. Então essa casa está construída numa das ruas. Esse é o parque lá em 1985 e a gente consegue ver aqui onde está a escola hoje, tá? Aqui. Aqui é onde hoje tem a escola. Ó. Então, passados aí 40 anos, né, a gente tem uma transformação do bairro. A gente não tem todo esse espaço de estacionamento do parque, ele é muito maior. Aqui atrás já não é mais tanta vegetação assim, possivelmente é o lugar onde vocês morem. E aí então a gente vai para 1990 e a gente tem a sexta FENAVINHO. Essa festa ela tem um diferencial, ela não mais acontece no verão, ela passa pro inverno, porque disseram que precisavam criar uma atração turística para as pessoas na Serra Gaúcha no inverno. E ela também, vocês vão perceber, não acontece mais com uma periodicidade muito grande. Vocês vão verificar ali. Este é o parque em 1990, ele já pulou de 3 pavilhões para 4 e mais esses 2 aqui. O lugar já ganhou o cartódromo. Lá atrás tinha uma cancha de rodeios, né, para quem é de CTG, gosta dessa coisa de boi, laço e tudo mais. E aqui já começa a ter um bairro Eucaliptos um pouco mais habitado. E a estrada, que era de chão, está asfaltada. Então a gente já começa a ter um desenvolvimento de Bento um pouquinho maior.
tu falasse sobre a Via Delvino, né? Em 1990, Bento Gonçalves estava completando 100 anos. Está aqui, né? E foi criada, então, a Via Delvino. Aqui era uma rua vinha e a outra ia. Então, de um lado eles fizeram o calçadão e do outro ficou a rua que existe até hoje. Nessa Via Delvino, o chafariz que a gente enxerga hoje estava bem em frente à prefeitura. Tínhamos no lugar uma coisa chamada coreto. Alguém sabe o que seria um coreto? Um coreto de um lado e um palco do outro. O coreto era o lugar onde tínhamos aqui o hábito de ter corais. Então, essas pessoas iam nesse lugar e cantavam, ficavam acima das pessoas e era um lugar de apresentação de corais para cantar músicas que enalteciam as características, a cultura do lugar. E tinha o chafariz, continua até hoje, ele ficou modificado, né? Foi tirado daqui e foi colocado para o lado. Então, 1990 teve a construção da Via Delvino, ano do centenário de emancipação da cidade. Em 1991, então, a festa também continua no inverno e a gente tem uma diferença. Tivemos uma festa em 67, 71, 75, 80, 85, 90. A gente não está tendo uma festa em 95, a gente está tendo uma festa em 1991, um ano depois. Então, a periodicidade mudou. Em vez de ser tão longa, eles pensam em fazer ela anual. E em 1991 surge o personagem símbolo da festa, que é o Tastavim. Exatamente. O Tastavim que surgiu a partir deste boneco aqui, que ficava em frente a uma loja que nós tínhamos na cidade chamada Chirpe, que foi idealizado por esse menino aqui, foi emprestado para a diretoria da Fenavinho para participar de um desfile de carros alegóricos, e a Fenavinho, aliás, fez esse desenho e distribuiu 12 mil cupons na cidade, nas escolas, para que os estudantes, então, dessem um nome para ele. Até então ele não tinha um nome. E aí uma pessoa lá de uma escola do distrito de Tuiuti, chamado Marciano Menegotto, deu o nome de El Tastavim. Alguém saberia dizer o que seria El Tastavim? A taça de vinho, uma opção. Não? Então, que o eu acabou suprimido e as pessoas hoje chamam só de Tastavim, é uma expressão do Vêneto brasileiro, que as pessoas conhecem como Talhão. Tastavim. Perguntaram para ele, Marciano, por que tu deu o nome então para o personagem de Tastavim? Ah, porque eu ouvia o nono me convidar para ir no porão fazer Marciano, demovi al porão tastar el vin, ou seja, Marciano, vamos ao porão provar o vinho. Então, tastavim significa provar vinho, beber o vinho. Então, tastavim significa isso. E ele então ganhou o concurso que deu o nome ao personagem. O que ele ganhou? Ele ganhou 2 passeios de helicóptero pela cidade, ganhou uma televisão e ganhou uma quantidade de ingressos para que ele e a família pudessem ir à festa e poder beber o adulto vinho e ele suco de uva. O Marciano ele estava na 6ª série, então eu acho que ele tinha 12 anos de idade. A gente, então, continuou tendo escolha de imperatriz, né, com uma coroação diferente, não foi em bailes, em clube, a coroação aconteceu no centro, de dia, na Via Delvino,
O desfile de carros alegóricos que nós tínhamos lá na Oswaldo Aranha, ele foi ao redor do parque. E a gente surgiu em 1992, também com o Tastavim como grande destaque do evento. A festa também acontece no inverno e a gente tem então uma quantidade de pavilhões maiores. Tinha um, foi para 2, 3, 4, então hoje 5 e todos eles ampliados na parte de trás. Então a coisa foi crescendo. E aqui são a comitiva da festa com a Imperatriz e as damas visitando autoridades lá em Brasília. Fazendo o quê? Indo pedir dinheiro para organizar a festa e convidar as pessoas para virem aqui. Sim, o presidente Fernando Collor de Mello foi convidado, mas não veio. Quando a gente comprava um ingresso para ir para a festa, nós ganhávamos isso aqui, ó. Ingresso. Tinha o quê? Um canhotinho, tu entregava esse na bilheteria e ficava com isso. Aqui tinha, vale um copo para você beber vinho ou suco de uva. Com o ticket, tu ia num guichezinho, entregava e ganhava um copo, que era uma tacinha de plástico. E tu ficava com 2 tickets para ir naqueles guichê, como a gente viu ali anteriormente, com as pipinhas, trocar por vinho e suco de uva. Eu lembro de eu fazendo isso. Não é? Eu sou nascido em 1978, tenho 47 anos, eu tinha aí à época 14 anos de idade. Então, 2 tiquezinhos, para mim, durava para beber suco de uva o dia inteiro, porque era caro comprar, se alguém quisesse mais, porque podia ser vendido. Então a gente dava uma beliscadinha, molhava o bico, e aí ia brincar um pouquinho com a taça na mão, sem derrubar, e assim passávamos o dia, tomando suco de uva na festa, porque era o grande... De novo? Vai ter uma pausa? Sim, tá. Eles vão ter intervalo, ok. depois eles podem voltar. Tá bom. Uhum. Pessoal, stop. Voltamos então. 1993, então a festa foi de novo ali em julho. Uma coisa interessante que aconteceu foi que Bento Gonçalves tinha Fenavinho, Garibaldi tem uma outra festa que enaltece a bebida que eles têm como grande produção, que é o champanhe, isso, que é a Fenachamp, e Farroupilha tem o Festqueijo. Então o pessoal acabou decidindo fazer as 3 festas ao mesmo tempo para atrair as pessoas para visitar as 3. Hoje elas fazem em períodos diferentes porque dizem que uma disputa o público da outra. Naquela ocasião eles tiveram essa estratégia. Teve uma gincana, né, cultural para que as pessoas pudessem formar equipes, participar de atividades e ganhar prêmios. Então, uma gincana. E teve também a primeira edição do grande evento, que é um dos maiores do mundo, chamado Avaliação Nacional de Vinhos. Aconteceu em 1993, que é o quê? Um monte de gente se reunindo para experimentar diferentes variedades de vinho. E teve pela primeira vez uma atração destinada às crianças. Quando a gente vai hoje para a Expo Bento Fenavinho, tem lá os brinquedos, não é? Onde os pais acabam pagando um valor por um determinado período para que as crianças possam ficar brincando lá dentro. Em 1993 foi trazido uma proposta chamada Piccolatità. O que é Piccolatità? É uma expressão em italiano. Piccola quer dizer pequena e città, cidade, uma pequena cidade. Então, destinada para crianças de 6 meses a 12 anos de idade. Então, era um circuito em que os pais podiam deixar os seus filhos de maneira gratuita, sem pagar, e tinha lá o lugar da atividade lúdica de português, de geografia, de história, de educação física, de artes, né, de cuidados pessoais.
e cada criança que entrava lá, cada menino, menina, ficava um tempo, 20 minutos na história, depois ia 20 minutos na matemática, depois 20 minutos na educação física. Faziam um circuito, aí terminava o seu tempo, saíam e outras crianças brincavam. Foi uma atração muito legal, porque foi diferente para as crianças e também para os pais, que podiam deixar seus filhos sem pagar. Em 1994, então, a gente tem de novo a FENAVINHO em julho. A festa acontece em período de Copa do Mundo, né? No ano em que o Brasil foi tetracampeão mundial de futebol. Acabou que essa coincidência de festa e Copa do Mundo, algumas pessoas se atraíram mais pela Copa, preferiram ficar em casa assistindo os jogos do que ir à festa. Então teve um público reduzido. Em 1994, a presidente da FENAVINHO, então, a FENAVINHO até então teve homens conduzindo a festa. E em 1993 e 94, esqueci de falar, em 1993 e 1994, a FENAVINHO teve uma mulher como presidente da FENAVINHO, chamada Ercy Grapilha. E em 1994 eles tiveram a oportunidade, né, aqui está a Ercy, aqui está a Imperatriz e a Dama de Honra, de visitar o presidente da época, Itamar Franco. Um dia antes de uma grande mudança, uma significativa mudança na economia do país. Hoje a gente vai comprar uma camisa de futebol do Grêmio. Quanto tu acha que ela pode custar? 30. 30 o quê? Reais. Não é? 30 reais a camisa de futebol do Grêmio, ou 30 reais a camisa de futebol do Internacional ou do Clube Esportivo. Até 1994, até esta ocasião aqui, nós tínhamos como moeda não real. Acho que era cruzeiro ou cruzado, alguma coisa assim. Cruzeiro? Então, em 1994, um dia antes da oficialização da moeda brasileira como real, que permanece até hoje, na última sessão ordinária de visita do presidente, elas tiveram a oportunidade de visitar o presidente. Então, um momento simbólico naquela ocasião. E em 1994, eu participei como monitor da Piccola Città. Eu estou aqui, ó. Então, eram professores que cuidavam dos alunos nas diferentes estações da Piccola Città. Então, a gente teve uma FENAVINHO ali, ó, 67, 71, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94. Aí depois ela ficou sem festa em 95, 96, 97, 98, 99 e voltou só no ano 2000. Hoje a gente tem a FENAVINHO junto com a Expobento. Então a FENAVINHO aconteceu pela primeira vez junto da Expobento no ano 2000. Por que que teve essa não realização em períodos depois, 95, 96, 97, 98, 99? Porque não tinha pessoas para querer ser presidente, tinha necessidade de ter dinheiro, tinha dívidas, a prefeitura não quis ajudar tanto, então ficou um longo tempo sem presidência e voltou em 2000 junto à Expobento. Nesse complexo, né, gigante de pavilhões que é o que se observa hoje. Então nós tínhamos um pavilhão, que é esse aqui, depois foram construídos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse grande pavilhão que é o pavilhão E. A FENAVINHO Expobento, que a gente hoje tem dentro desses pavilhões, lá em 2000, aconteceu num pavilhão que, acredito eu que pela idade de vocês ainda não tenham acessado ele para um evento, que é o chamado pavilhão E. Então toda a FENAVINHO, já? Ah, exposição de carro, muito bem. Toda a FENAVINHO Expobento aconteceu lá no pavilhão E.
todo o chão do lugar foi pintado de cor de vinho, e diferente desses estandes pequenininhos, todos iguais que a gente vê hoje, né? Cada vinícola fez o seu. Vou falar deste elemento aqui, ó, que aparece no canto, que é uma estátua de um gaiteiro gigante. Já viram ele ali na Fenavinho? Já, né? Então, esse gaiteiro que hoje está aqui nesse lugar, em 1967, quando que ele foi colocado no lugar pela primeira vez, ele estava numa outra posição. Depois, com o aumento dos pavilhões, foi para outra e foi para onde ele está hoje. Por que que existe esta estátua lá no Parque de Exposições? Porque se lá na década de 60, Bento Gonçalves era conhecida como a capital nacional do vinho, Bento Gonçalves, lá naquela ocasião, era conhecida também como a capital latino-americana, né? Então mais do que o Brasil, da América do Sul e parte da América Central, como capital de acordeões. A empresa Todeschini, que hoje fabrica móveis, no passado se chamava Acordeões Todeschini e fazia acordeão, que é a gaita que a gente vê nos bailes de CTG, por exemplo. Então, o dono da empresa Todeschini, chamado Luiz Mateus Todeschini, deu de presente essa estátua que enaltecia outra característica muito singular que nós tínhamos na cidade. Então, o gaiteiro dos Pampas, é o nome oficial dele, feito numa única pedra, ainda permanece lá no parque. Aí de 2000, a gente então não tem festa em 2001, 2002, 2003, 2004 e tem festa em 2005. Em 2000 foi junto da Expo Bento, que foi lá entre maio e junho. Em 2005, a festa acontece de novo no verão, lá em fevereiro. E a gente tem então novamente escolha de Imperatriz com um grande número de candidatas. 129 jovens participando do concurso. Tudo numa vez só? Não. Teve eliminatória em Faria Lemos, em Tuiuti, em São Pedro, no Vale dos Vinhedos, que são distritos de Bento Gonçalves, e na sede. Então, a área central de Bento também teve uma eliminatória. Aquela festa daquela ocasião, da qual eu também trabalhei, ela teve uma grande característica, qual foi? Muitas apresentações artísticas de grupos italianos. E teve um espaço, então, teve a maior quantidade de veículos até então, mais de 80 vinícolas participando, e a gente teve um lugar chamado Filó Gastronômico. Hoje, a gente vai para a Expo Bento, Fenavinho, e a gente tem vontade de comer e beber, a gente escolhe um lugar, vai lá, paga o valor, come e bebe. Naquela ocasião tinha um lugar chamado Filó Gastronômico, em 2005. Tu pagava R$30 e entrava e comia e bebia à vontade o dia inteiro. Não é? Então foi algo bem marcante para aquela ocasião. Aí a gente tem uma festa 2 anos depois, não teve em 2006, tem em 2007. De uma maneira diferente, a gente tinha festas em dias corridos. Começava, por exemplo, no dia 10 de janeiro e até o dia 30 de janeiro. Todos os dias nesse período tinha festa. Em 2007, eles resolveram fazer o seguinte, tinha período de carnaval no tempo em que eles escolheram fazer. Tinha então Fenavinho só sexta, sábado e domingo. Depois, de segunda a quinta não, de novo sexta, sábado e domingo. Durante 4 finais de semana até o feriadão de carnaval. Aí no período do carnaval teve Fenavinho sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 2007 é o ano que tem um grande acontecimento dentro da história da Fenavinho. Lá onde tem o cartódromo,
eles fizeram uma grande arena de teatro, uma apresentação teatral para contar a história do vinho no mundo num grande teatro. Vejam só, aqui são as pessoas, aqui é o palco, e tinham alegorias como essa, gigantes e grandes, enormes, não é? Chamado espetáculo cênico do vinho, que foi algo que marcou demais aquela edição de 2007 e algumas pessoas ainda lembram até hoje. Então tinha uma arquibancada, um grande palco e esse cenário que iam entrando esses personagens, pessoas, crianças também como figurantes, e essas grandes estruturas que entravam e saíam empurradas por pessoas, empurram e saem, como um grande carnaval, né? Que entra numa avenida, tem aquelas alegorias, ali era um grande teatro. Olha só o tamanho das pessoas e essas estruturas que tinham na entrada da festa. Foi algo bem marcante naquela ocasião. Então, a gente tem esse modelo de festa junto ao carnaval ali, em 2007, e é repetido em 2009. Então, aquele espetáculo cênico, a gente vai ter de novo. E antes do espetáculo cênico, aliás, antes do período da Fenavinho, ali em janeiro, fevereiro, o período do carnaval, eles aproveitaram para decorar a cidade e estabelecer o Natal do Vinho. Então, o Natal que a gente vê hoje, ali com alguma programação no centro, tinha esse viés voltado ao universo da uva e do vinho, chamado de Natal do Vinho. A prefeitura, então, enfeitada com folhas de parreira. Fabiano, Oi. quando ele volta a ser no verão, ele deixa de ser com a Expo Bento? Isso. Então, a primeira vez que aconteceu com a Expo Bento foi em 2000. Aí, em 2005, ele voltou sozinho de novo. Não é? Não teve mais, esqueci de falar, bem lembrado. Então, ele vem sozinho até a edição de 1994. Aí, ele se escorou na Expo Bento, que já tinha uma estrutura, e aí acabaram fazendo aquela ocasião. Aí fica 5 anos sem festa de novo, volta em 2005 sozinha. Então tem de novo o espetáculo, né, um cenário diferente, alegorias diferentes, né? Isso tudo, né, que a gente vê aqui no livro físico aqui, né, existem o quê? QR Codes que vocês então podem colocar o seu telefone celular e vocês vão ter duas coisas. Todo o conteúdo do livro, o texto do livro, ele é narrado em áudio. Então, o deficiente auditivo pode... o deficiente visual, ele pode ter acesso à informação. Não é? E os QR Codes também trazem vídeos, né? O comercial do Tastavin ou até mesmo uma apresentação completa do espetáculo cênico. Então, com o telefone, se vocês retirarem e levarem para casa, vocês vão poder assistir. As escolas tiveram grande participação na Fenavinho de 2009, né? Principalmente se destacando uma coisa como os sentidos do vinho. Tinha um espaço onde as pessoas podiam explorar, ver o vinho, cheirar o vinho, né? Ouvir o vinho, tocar o vinho, né? A bebida, claro, né? O paladar. Então tinha esse espaço de sentidos do vinho. Corrida de carrinho de lomba ali que tinha no centro da cidade, algo característico da cidade. E aí em 2011, a Fenavinho volta 2 anos depois, não mais naquele modelo sexta, sábado e domingo, ela volta a ser sequencial, então ela vai de abril e maio, sozinha também, não tem mais o espetáculo. Né? E ela também
acontece não em todo o conjunto de pavilhões. Aqui tem uma planta, então ela acontece só até a metade. Aqueles pavilhões que hoje a gente vai e a gente tem lá a praça de alimentação, não foi ocupado naquela ocasião. E o espetáculo cênico que aconteceu lá no cartódromo, dessa vez ele acontece dentro do pavilhão E e já não tem mais aquelas grandes alegorias. É o quê? É um grande teatro com um palco de cerca de 50 metros de comprimento por uns 20 metros de largura, né? Esta Fenavinho, com este espetáculo, que teve sim então a participação das crianças, porque ela abria de tarde, praticamente que exclusivamente para as escolas levarem suas turmas, né, para conhecerem um pouco da festa e também sobre o universo da uva e do vinho. Ela teve como consequência, herança, uma grande dívida financeira, né, a festa de 2011. Ano também em que chegou-se a projetar a transformação do lugar com esse grande projeto aqui, sendo sugerido inclusive que a Prefeitura de Bento Gonçalves, que desde 1901 está lá naquele prédio no centro, fosse transferida para onde hoje tem o cartódromo, mas isso nunca chegou a sair do chão. E aí, a gente teve a festa lá em 2011, que teve, em razão da pouca participação da sociedade comprando ingresso e uma dívida acumulada. E a Fenavinho não aconteceu mais no tempo em que vocês nasceram, ali que me falaram, 2009, 10, 11, 12. Então a gente não tem Fenavinho em 2012, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A gente vai ter Fenavinho de novo em 2019, quando o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, conhecido como SIC-BG, assume a dívida da festa com o direito de fazer a festa. E aí então volta a ter Expo Bento e Fenavinhos juntas no ano de 2019. Eles tinham um plano de fazer Fenavinho e Expo Bento juntas em 2020 e 2021. E em 2022 a Fenavinho voltaria sozinha e a Expo Bento andaria sozinho. Mas em 2020 aconteceu uma coisa. Alguém lembra? Pandemia. A pandemia. Não é? Então o SIC assumiu, teve o desfile de carros alegóricos no centro, não é? E aí, não teve em 21, não teve em 22, 20 e 21 por causa da pandemia. E em 22, ela também chegou a ser cogitada de não acontecer, daí ela acabou sendo transferida. Então aqui tem a mascarazinha ali, o comunicado oficial de que ela foi adiada, né? Então a gente não tem festa em 2021 por causa da pandemia do coronavírus. Ela acontece em 22, num espaço pequenininho, ocasião em que as pessoas de Bento foram até Brasília, fazer aquilo que faziam lá na década de 60, já convidar o presidente do Brasil. Ali eles levaram camisas do clube esportivo também. E depois ela acontece de novo em 2023, junto com a Expo Bento de novo. Opa. Não apareceu o cartaz. Enfim, 2023 a gente tem o quê? Uma coisa legal. Continuidade dos jogos e jogos coloniais. Alguém já participou, assistiu os jogos coloniais? A minha mãe Participou. Ela fez o quê? Jogou queijo, empurrou cariola? Um monte de coisa. Não, um monte de Não vou coisa. lembrar certo qual que é. Então ela acontece de novo com a Expo Bento, novamente com o SIC conduzindo, né? E ela tem em 2023 uma coisa que em 2005 teve, que as pessoas enaltecem hoje, né?
chamado bodegão, que é uma bodega, né? Um espaço onde que tem um pouquinho da cultura do nosso lugar e que nos interiores ou até mesmo na zona urbana durante um tempo passado, as pessoas costumavam dizer, falar bodegão, né? Ou bodegon, né? Num italiano carregado. Em 2024 a gente tem ela de novo, junto da Expo Bento mais uma vez, no período tradicional da Expo Bento. E a gente chegou a ter ela adiada. Por quê? Por causa das chuvas que impediram, né, que os acessos a Bento Gonçalves estivessem normais. Então, olha só, isso aqui é lá em Faria Lemos. Em um dia tu recupera isso? Não. Então eles adiaram a festa para que tivessem as estradas livres e pudessem voltar. Fenavinho, então, que era tudo no pavilhão, junto com a Expo Bento, acaba ficando num espaço limitado. Aqui é uma fotografia de encontro de cortes, né? Rainhas, princesas, damas de honra, imperatriz da Fenavinho. Meninas nunca pensaram em ser imperatriz do vinho? Meninas, não é? E hoje, então, o parque é isso aqui. Lembrando que a gente tem o antigo pórtico aqui, ó, que já não existe mais, foi demolido. E em 2025, a gente então teve, de novo, Fenavinho e Expo Bento juntos, Fenavinho mantendo ali sua tradição de ter a imperatriz e as damas, hoje conduzida, então o dono, a Fenavinho tem um dono. Quem é o dono? O Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, tem um presidente e, por enquanto, ela vai sendo realizada junto, Expo Bento e Fenavinho. Vai chegar algum momento que talvez elas vão andar separadas. Não é? Quem foi na Fenavinho esse ano? Expo Bento? Vão mais para a Fenavinho ou mais para a Expo Bento? Mais para a Expo Bento, né? Porque como é um espaço pequenininho, só tem vinícolas, bebe vinho, são jovens, não vão consumir o vinho, né? Trabalhou na Expo Bento? Legal. Então tem esse modelo bastante diferente do que era. E estamos chegando ao final, né? Então por que eu me esforço para produzir livros de conteúdo histórico local? Por essa metáfora ali, né? Que a planta sem raiz não fica em pé. Se vocês forem vazios da história de vocês, não é? Vocês vão acabar não ficando em pé. Então, eu estimulo vocês a gostarem de história. Da história do Brasil, de Portugal, da Espanha, do Chile, do Uruguai. Né? Eu odiava a história quando estava na escola. Por que eu odiava a história? Porque queriam só que eu estudasse lá os portugueses, os espanhóis, o Tratado de Tordesilhas lá. E a história do lugar de onde eu era tinha pouca informação. Então, sugiro vocês se interessarem pela família do pai, da mãe, do avô, da avó, de que cidade vieram, quantos irmãos tinham, né? As famílias no passado tinham essas características de serem grandes, sempre moraram naquela cidade, sempre trabalharam naquela atividade. Né? A escola... A história da escola, a história da minha colega do lado, a escola... Tu és da onde? Do Haiti. De quem veio do Haiti? Qual é a capital do Haiti? Não fala. Qual é a capital do Haiti? Portugal. Mas tu também é do Haiti, né? Então não vale falar. Então, e para vocês do Haiti, qual é a capital do Brasil? Brasília. Então, se interessar pela história do nosso colega,
do nosso vizinho, do nosso pai, da nossa mãe, do lugar onde moramos. Não é? Este é o meu objetivo aqui hoje, né? Estimulá-los a apreciar a história da nossa vida. Eu agradeço a atenção. Ali eu sou o Fabiano Mazzotti, eu e Itacira agradecemos, né? E fico à disposição para algum tipo de pergunta se tiverem. Se não, profs, a gente finaliza aqui. Obrigado, tá? E um bom final de ano para vocês, um bom Natal, feliz 2026. Só eu como prof de história, né? Pode vir aqui, prof. Acrescentou muito, né? Aos conhecimentos e faço minhas suas palavras, né? É importante a gente gostar de história, porque nessa idade parece que não faz muito sentido, né? Não entende, porque na aula é mais história de Portugal, da Espanha, né? Vai estudar Brasil e dentro lá no 9º ano. Mas é um processo também, né? Sim. Mas se a gente não sabe quem a gente foi, a gente não sabe quem a gente vai ser, né? Quem a gente é e o que vai se tornar. É muito importante. Isso. E aproveitando a prof, né? Tudo tem uma razão de ser. A gente está aqui na Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel. Não é à toa que esse lugar se chama Princesa Isabel. Tem um motivo. Sugiro para vocês pesquisarem. Tá? Muito bem. Tá. Inclusive agora a escola também, né, passou por um processo de... A gente estudou e sabe que os banhos da terra, recém a nossa escola, né, que é uma das mais antigas do município, fizemos todo o estudo. E como é importante a comunidade mesmo do Vila Nova, o quanto ela se sente pertencente à escola. Quanto a escola é importante para a identidade do bairro. Por quê? Porque eles sabem da história da escola, né? Então, sabendo a história da escola, eles defendem a escola. Que bom. Eles defenderam muito a escola, né? Faz uns 15 dias atrás, teve um movimento que é bem interessante. E por quê? Porque eles sabem da história da escola, quanto a escola é importante para o bairro, para a história do bairro, né? Para a história das famílias. Bom. Falando em família, então, para finalizar, vocês têm a escola situada num logradouro, que é o nome da rua, né? Chamado Carlos Dreher Neto. Não é? Essa pessoa que nomeia a rua onde a escola está, talvez alguns morem na rua Carlos Dreher Neto, foi um grande personagem que contribuiu para a evolução de Bento Gonçalves. Era o proprietário da empresa Dreher, que hoje é onde tem o hospital da Unimed. Esse cara foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, trazendo o Assis Chateaubriand, que vocês sugiro pesquisarem, o Castelo Branco, porque ele era um dono de uma empresa vinícola com um poder enorme. Morreu cedo, né, e ficou um legado. E vocês estão com a escola num lugar de um nome privilegiado na história de Bento Gonçalves. Obrigado e viva a história!